Boa tarde, queridos alunos do primeiro ano. Aqui é o professor de Sociologia Teixeira, com a revisão do assunto socialização. A socialização, ela pode ser definida como o processo de aprendizagem e interiorização de normas e valores característico de um determinado meio social, do qual os indivíduos e os grupos são alvo, tendo assim como objetivo a integração do indivíduo na sociedade. Mas nós também poderemos conceituar a socialização da seguinte maneira: ela é o processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social por parte dos diferentes indivíduos que o constituem, contribuindo para integrá-los. A socialização, ela se inicia no nascimento e continua por toda a vida, por meio do contato permanente de uns com os outros, não é? Está dizendo que ela se inicia no nascimento, né? Porque o primeiro grupo social, a primeira instituição onde as pessoas começam a se socializar é na família. Por isso que diz que ela se inicia no nascimento. E ela também continua por toda a vida, né? Enquanto tivermos vidas, nós estamos nos socializando, né? Porque quando a gente deixa ali o contato com a família, não é? Nem que seja por um momento, mas nós sempre procuramos um grupo social ou outra instituição que não seja a família, não é? Para nós nos socializarmos, para nós conhecermos novos grupos, novas pessoas, e isso é muito importante. A socialização, ela é importante também, porque os integrantes da espécie humana não conseguem sobreviver isolados, nem se desenvolvem sem a interferência de um grupo na formação de sua individualidade, não é? O ser humano, ele não consegue viver isolado, ele não consegue viver sozinho. Sempre ele precisa de grupos sociais, não é? Sempre ele precisa se socializar. Temos também os tipos de socialização. Quais são esses tipos de socialização? O que diz aqui, né? Geralmente considera-se a existência de dois tipos de socialização, que é a socialização primária e a socialização secundária. A primária e a secundária. Agora vamos ver aqui o que é essa socialização primária. A socialização primária, incidindo na criança, tem um valor primordial e deixa marcas muito profundas em toda a sua vida, já que em criança que se constrói o primeiro mundo do indivíduo. A criança aprende e interioriza, não é? A linguagem, né? A linguagem, ela é através da socialização primária, não é, que nós aprendemos a falar, que nós iniciamos as nossas primeiras palavras. É ali que nós aprendemos a nos comunicar, né? As regras básicas da sociedade, né? Os pais ensinam como as crianças, como os filhos devem se comportar na sociedade. A moral, né? A gente adquire também no seio familiar, né? Os modelos comportamentais do grupo a que pertence.
Socialização secundária, né? A socialização secundária ocorre a propósito das alterações significativas na condição social das pessoas adultas, como, por exemplo, mudança de estado civil, entrada no mundo de trabalho, ser preso, ficar desempregado e entre outros. Essa socialização secundária, ela pode ser entendida como a socialização iniciada ao final da infância e que continua pelo resto da vida. É o processo de socialização que ocorre nos locais de trabalho, nos grupos de amigos e nas práticas esportivas e em grupo. Falamos que a primeira socialização é a primária, né? Essa socialização primária, ela está nos preparando para nós ingressarmos na socialização secundária. Porque a socialização secundária, ela pode ser os grupos sociais, os grupos de amigos, práticas esportivas, locais de trabalho. São grupos que estão fora do meio, do seio familiar. Então, são grupos onde nós vamos aprender muitas coisas importantes. Então, a socialização secundária, ela é a segunda socialização. Mecanismo de socialização. Os mecanismos de socialização, eles são muito importantes, não é? Porque é através deles que o indivíduo aprende a se socializar, aprende a conviver dentro dos grupos sociais, não é? Esses mecanismos de socialização. É o que diz aqui, né? É necessário recorrer a certos mecanismos de socialização. Recorrer por quê? Recorrer para nós aprendermos a conviver na sociedade. Olha um dos mecanismos daqui, né? A aprendizagem. É através da qual são incutidos no indivíduo os valores, as regras sociais consideradas corretas. Quer dizer que nós aprendemos os valores, né? Nós aprendemos as regras dentro da sociedade. Né? Então, isso aqui é um dos mecanismos, né? A aprendizagem. Vamos ver outro mecanismo importante aqui. A imitação, que consiste na reprodução dos comportamentos observados, sendo assim copiados. Não é? Quer dizer que quando as pessoas fazem uma determinada ação, um determinado gesto, né? Nós procuramos imitar, não é? Aquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que a pessoa está fazendo de bom para conviver uma vida em paz, uma vida tranquila dentro da sociedade, não é? Por exemplo, né, se nós nos deparamos com uma pessoa educada, com uma pessoa estudiosa, com uma pessoa que gosta de trabalhar, né? Então, nós procuramos imitar essa pessoa através do mecanismo de imitação. Né? A identificação. Diz aqui que esse processo é quando o indivíduo se identifica com outras pessoas que desempenham determinados papéis considerados importantes. Essa identificação faz com que o indivíduo em causa adquira progressivamente esses mesmos comportamentos, né? Tem pessoas que procuram sempre se identificar com outro quando ele é uma pessoa de bem, né? Quando ele é uma pessoa
que procura sempre fazer aquilo que agrada à sociedade. Então nós, seres humanos, sempre nós gostamos de procurar se identificar com aquelas pessoas de bem, não é? Com aquelas pessoas que desempenham papéis importantes dentro da sociedade. Então isso aqui são os mecanismos de socialização, né, que ajuda a pessoa a conviver, que ajuda a pessoa a se socializar de uma maneira correta, né? E aqui nós temos também os agentes de socialização, que diz assim: a integração dos seres humanos em grupo exige que assimilem novas regras e padrões para agirem de maneira correta. Por isso, estes grupos são também considerados agentes de socialização. E que grupos são esses, né, que são considerados agentes de socialização? A família, a escola e os meios de comunicação. Então, como já falamos, que esses agentes de socialização, eles são muito importantes, né? A família é importante porque é através dela que nós adquirimos os nossos primeiros ensinamentos, né? Para podermos ingressarmos como é que se diz? Para podermos ingressarmos na socialização secundária, né? A escola também é um grupo social, é uma instituição muito importante, não é? E os meios de comunicação, através deles, nós aprendemos também muitas coisas boas, não é? Mas também tem muitas coisas nos meios de comunicação que às vezes chega a prejudicar a sociedade, né? Mas é bom nós procurarmos aprendermos aquilo que é bom e dispensarmos aquilo que é prejudicial. Então, queridos, muito obrigado, né? E vou postar uma atividade para vocês responder a respeito desse assunto que é socialização. E boa tarde.